Toda tecnologia suficientemente avançada é praticamente mágica, como afirmou Arthur C. Clarke. O que foge ao entendimento humano é muitas vezes considerado como algo mágico. As grandiosas construções arquitetônicas dos antigos egípcios ainda nos deixam perplexos, nos fazendo questionar como foram erguidas. O segredo por trás disso permanece desconhecido, mas uma coisa é certa: eles empregaram a geometria. A geometria está presente em todos os aspectos do mundo natural, e os egípcios a adotaram com maestria. Mesmo estudiosos contemporâneos têm enfrentado dificuldades ao decifrar os padrões geométricos incorporados nas estruturas milenares, repletas de conceitos de física e biologia. Entretanto, hoje, os especialistas estão demonstrando um crescente interesse por textos e construções antigas, pois eles podem conter a chave para o avanço da humanidade. A resposta para o futuro está oculta no passado. Vamos explorar a geometria que os antigos egípcios consideravam uma invenção indispensável para realizar levantamentos de terras e garantir a posse de terras agrícolas, especialmente devido às inundações anuais do rio Nilo. Portanto, não se tratava apenas de pontos e linhas para os egípcios. Os especialistas ficaram impressionados ao descobrir padrões e medições que engenheiros e arquitetos daquela época não deveriam ter conhecido. Os egípcios examinaram as estruturas de plantas, animais, cristais e objetos naturais para perceber a harmonia entre as estruturas, seguindo a geometria sagrada. Essa geometria lida com as relações harmônicas entre figuras geométricas como um todo, algo que também podemos observar na natureza ao nosso redor. O deus egípcio Thoth, representado nas hieróglifos com cabeça de íbis ou babuíno, era conhecido como o deus da sabedoria, da escrita, dos hieróglifos, do julgamento e da ciência. Seu papel na mitologia egípcia era crucial, pois ele mantinha o equilíbrio do universo, permanecendo sobre o arco solar de Ra, sendo até mesmo creditado com o cálculo da disposição das estrelas, dos céus, da terra e de tudo o que a compõe. Thoth também é considerado o inventor da astronomia, astrologia, numerologia, matemática e geometria, acreditando-se que tenha transmitido esse conhecimento avançado aos egípcios. Isso fica evidente nos papiros matemáticos egípcios antigos encontrados em escavações. Há dois papiros bem conhecidos, o papiro matemático de Rind e o papiro matemático de Moscou, que apresentam problemas complexos de álgebra e geometria e contêm cálculos relacionados às pirâmides, o que sugere que esses cálculos podem ser a razão pela qual as pirâmides de Gizé ainda permanecem de pé, graças à geometria precisa e medidas rigorosas. As pirâmides são vistas como a fusão de matemática e geometria em tudo na Terra. A parte superior pontiaguda representa o caminho para reinos superiores, enquanto a parte inferior representa a base da Terra. Cada pirâmide é considerada uma forma geométrica sagrada, e os arquitetos egípcios empregaram o princípio da ressonância harmônica ao construí-las, a fim de manter uma conexão entre a harmonia e as vibrações da Terra. As coordenadas cósmicas das pirâmides estão ajustadas de modo que Órion e Sírius estejam intencionalmente conectados. A entrada da rainha tem uma forma triangular, enquanto a câmara da rainha possui um eixo voltado para o sul, apontando para a estrela mais brilhante do céu, Sírius. Até os materiais escolhidos para a construção das pirâmides, como calcário e cristais vibrantes na mesma frequência da Terra, criavam um efeito piezoelétrico, que é a capacidade de alguns cristais gerarem tensão elétrica por resposta a uma pressão mecânica, representando os poderes místicos da Terra. Esses materiais podem ser encontrados facilmente na natureza, assim como nos céus. A geometria sagrada encontrada na Grande Pirâmide de Gizé é considerada uma representação em escala da Terra, da Lua e do corpo humano. A pirâmide demonstra a circunferência equatorial e o raio polar do planeta Terra. Se multiplicarmos a altura da pirâmide por 43.200, obtemos o raio exato da Terra. E quando multiplicamos o perímetro da base pelo mesmo número, obtemos a circunferência equatorial da Terra. Uma das características notáveis é a espiral dourada, derivada da proporção áurea. A seção transversal da estrutura demonstra a seção áurea, que é a câmara do rei, não localizada exatamente no centro da pirâmide, mas deslocada a 16 graus e 15 minutos do centro. Isso ocorre para receber uma onda portadora que permite que uma pessoa se conecte a dimensões superiores, como o plano astral. Em seres humanos, o corpo emocional e funcional está associado a algo chamado plano exterior, ou, de acordo com a tradição ocidental, o plano astral. A palavra astral deriva da palavra aster, que significa estrela, a fonte de luz. Portanto,
A estrutura da pirâmide funcionava como uma antena para alcançar as estrelas ou o plano astral, um lugar acreditado como habitado por anjos e espíritos, que na crença moderna pode ser considerado como o paraíso. Portanto, é fácil acreditar que os antigos egípcios sabiam que, ao modificar a forma da pirâmide, era possível alterar a ressonância da estrutura para alinhá-la como um portal para o plano astral, que funcionava como um iniciador de energia para rituais importantes. No documentário The Pyramid Code da Netflix, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios iam à Grande Pirâmide para obter mais energia saudável. Muitos relatos de pessoas que fizeram a difícil escalada ao topo da Grande Pirâmide envolvem pequenas, mas notáveis mudanças de energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choques elétricos. Embora a escalada ao topo da Grande Pirâmide seja agora ilegal, no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Simmons conseguiu alcançar o cume. Após atingir o ponto mais alto, um de seus guias notou que, ao erguer a mão com os dedos estendidos, seus ouvidos captaram um som agudo. Pouco depois, ao tentar beber vinho para comemorar, ele recebeu um choque elétrico nos lábios ao tocar na garrafa. O documentário sugere que essas pirâmides de energia foram criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina elétrica era uma fonte de energia, e os antigos construtores aproveitaram a água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, é rico em canais de água subterrâneos. Isso significa que o alto volume de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de gerar uma corrente elétrica. Até mesmo a forma da pirâmide em si sugere que usinas de pirâmides de energia eram possíveis. No entanto, ainda há muitas perguntas não respondidas sobre as teorias que explicam como eles teriam alcançado esse processo. Além disso, as pirâmides também simbolizam a trindade da vida, morte e renascimento, pois muitos as consideram como câmaras funerárias que auxiliavam os espíritos dos falecidos em suas jornadas para o além. Outras trindades representadas pela forma da pirâmide incluem mente, corpo e espírito, passado, presente e futuro, criando conexões profundas com todos os aspectos naturais do universo. A natureza ao nosso redor também segue essa relação harmônica, conhecida como a série de Fibonacci, que, embora tenha sido nomeada após o cientista Fibonacci, existia muito antes dele. Essa série é um sistema antigo egípcio progressivo, onde se começa com os dois primeiros números, 2 e 3, e depois se adiciona o total ao número anterior, repetindo esse processo. Essa série pode ser observada na natureza, desde o número de sementes em um girassol até o crescimento de uma concha de Nautilus. É surpreendente que os antigos egípcios já possuíssem esse conhecimento, como evidenciado nos planos de seus túmulos e templos, onde a série de Fibonacci foi aplicada nas dimensões das monumentais construções egípcias. De volta ao deus egípcio Thoth, um livro dos Libycs chamado A Satyrisman Symbol o descreve como o mestre dos números em Karnak. Os egiptólogos estão cientes da representação hieroglífica do princípio geométrico sagrado em uma parede do templo, mas muitas vezes não compreendem sua importância. Os mestres projetistas usaram uma rede de fundo para organizar os elementos na parede do templo, mas essa rede tinha também um componente vibracional significativo. A transição da singularidade para a multiplicidade é ilustrada na figura de Thoth, que estica a corda para criar espaço, atuando como um recipiente onde seres conscientes evoluem para alcançar um estado superior. Nas mãos de Thoth, vemos também o Ankh, um símbolo importante na geometria sagrada, conhecido como a chave da vida. Especialistas acreditam que o Ankh era usado na arte e na escrita egípcia para representar a palavra vida e, por extensão, tornou-se um símbolo da própria vida. Sua forma, com um laço em forma de gota sobre uma cruz, tem origens desconhecidas, mas várias hipóteses foram propostas. O símbolo era usado como um sinal triliteral representando uma sílaba com 3 consoantes. Enquanto egiptólogos interpretam o Ankh como um símbolo abstrato, alguns especialistas acreditam que ele tinha um significado mais profundo, servindo como emissores geométricos para alcançar poderes superiores. Em resumo, os antigos egípcios eram mestres da geometria sagrada e usavam esse conhecimento para construir estruturas incríveis, como as pirâmides, que eram muito mais do que simples túmulos. Eles eram também capazes de captar e utilizar energias misteriosas, como evidenciado pelas experiências no topo da Grande Pirâmide. Seus conhecimentos transcendentes e sua conexão com a geometria sagrada continuam a nos intrigar até os dias de hoje. O que você acha?
Os antigos egípcios eram mais avançados do que nós? Deixe-nos saber nos comentários. Mas antes, certifique-se de se inscrever em nosso canal. E não se esqueça de ativar o ícone do sino para receber notificações instantâneas sempre que lançarmos um novo vídeo.